E nessa semana, a Agricultura BR tem trazido um levantamento muito interessante que mostra o comportamento da saca de milho nos estados. Você sabe que desde quando começou o ano, ou pelo menos desde outubro do ano passado, o valor do milho vem recuando no país. Esse recuo acontecia lá no ano passado, porque mesmo com uma safra muito menor, com uma quebra da segunda safra brasileira, nós tivemos colheita. Tendo colheita, teve uma oferta melhor. E além disso, muitos projetos que estavam planejados no último ano para o país acabaram não sendo executados porque o milho estava muito caro. Então o milho começou a ceder, lá por setembro, outubro, começou a ceder o seu preço de uma maneira natural. De janeiro em diante, o recuo do milho ficou muito mais intenso. Entretanto, quando nós comparamos as quedas que vêm acontecendo nos últimos meses, considerando os meses fechados, você observa que esse recuo vem ficando cada vez menor. Inclusive, se o mês de maio encerrasse nesse dia 18 de maio, nós teríamos maio com ganho em relação ao mês de abril. E aí, com isso, a Agricultura BR tem projetado algumas posições em relação aos valores, fizemos isso há 3 meses e os valores acabaram se confirmando. Vamos ver então como é que ficou a situação para a saca de milho, trazendo aqui o primeiro estado em destaque, é o estado do Paraná, é o segundo maior produtor de milho do país. Observe que o preço médio no mês de janeiro era de R$ 30,61 a saca. Como eu disse, ele vem recuando. Em fevereiro, esse preço caiu para R$ 28,89 a saca de 60 quilos. Em março, valor médio de R$ 25,64, com queda expressiva. Abril, observe que a queda em abril, R$ 23,38. Agora, olha o que chama a atenção. O mês de maio, considerando os dias que nós temos ainda, nós temos aí pelo menos 12 dias ainda pela frente para o mês de maio. Observe que o mês de maio, por enquanto, tem uma média melhor que a média do mês de abril. Aliás, abril em relação a março, apesar de ter tido queda, já é uma queda um pouco mais contida. É como se tivesse encontrado a resistência em relação aos valores. Observe que maio, essa resistência fala mais forte, vem falando mais forte, vem falando mais alto e vai segurando os patamares de preço, inclusive com uma situação até melhor do que o último mês. Pensando aqui nessa situação e principalmente colheita do milho no estado do Paraná, a Agricultura BR calculou aqui uma estimativa, está na cor vermelha, com os negócios no valor médio de R$ 21,10 por saca de 60 quilos no mês de agosto. Então, no mês de agosto, o valor médio para o Paraná, R$ 21,10. Podemos ter valores um pouco mais baixos, podemos ter valores um pouco mais altos, dependendo do município, da região do estado, mas esses valores aqui calculados, as últimas referências que nós trouxemos, conseguimos acertar esse valor médio e é o que vamos trazendo neste momento. O preço do milho, sim, deve cair com a colheita, quando esse milho estiver sendo colhido, mas é uma queda um pouco mais contida. Vai encontrando resistência, sim, o valor do milho. Além disso, o mercado também tem uma certa expectativa em relação aos leilões que estão sendo feitos com milho através da Conab. Você viu aí o estado do Paraná e o estado de São Paulo tem uma relação, ou pelo menos uma realidade muito parecida com o Paraná. O mês de maio tem reação sim frente aos valores de abril. Vamos ver então os números. Vinham recuando bastante forte no acumulado do ano e depois ele vai reduzindo. Observe que o estado de São Paulo, ele tem um recuo mais expressivo entre março e abril. Em janeiro, tinham R$ 32,69 a saca de 60 quilos. Em São Paulo, cai pouco para fevereiro, cai para R$ 31,86. Março, R$ 30,08 era o valor médio para a saca de milho. Em abril já cai com uma certa expressão, cai mais de R$ 4,00, vindo para R$ 25,78 no mês de abril. Olha a questão da resistência. Nós vimos nessa última quarta-feira em relação ao Mato Grosso, vimos há pouco em relação ao Paraná e São Paulo também mostra resistência no mês de maio. Aqui encontrando um valor médio em 18 dias de R$ 25,76 a saca de 60 quilos, aqui considerando principalmente a referência de Campinas. Para o mês de agosto, estimativa da Agricultura BR em R$ 23,80, considerando a metodologia das quedas dos últimos meses e também a expressão da oferta que terá no estado nesse mês de agosto.
E os produtores de milho safrinha da região centro-sul do país estão à espera do retorno das chuvas. Faltou água nestes últimos períodos, o que causou o declínio da umidade do solo. Essas chuvas devem servir ainda nessa semana, mas em forma de tempestade. Quem traz em detalhes como o clima se comporta nos próximos dias e fala se ele vai afetar a produção de milho do país é a Nadiara, da Somar Meteorologia. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Áreas de instabilidades associadas a um sistema de baixa pressão atmosférica que está atuando entre o norte da Argentina e o Paraguai já se espalham aqui pelo centro-sul do Brasil. Há bastante nebulosidade já, especialmente entre Mato Grosso do Sul, Paraná e partes do estado de São Paulo. Só que a partir do final desta quinta-feira, que essas áreas de instabilidade devem crescer mais, trazendo chuva forte, especialmente para esses estados. O solo ainda está bastante encharcado entre a região sul, sul de Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo e também áreas produtoras do Triângulo Mineiro e extremo sul de Goiás. Em áreas do interior do centro-oeste e interior mineiro é que a situação é bastante crítica, em algumas áreas, inclusive produtoras de milho segunda safra. Nessas áreas, a chuva já diminuiu e o solo apresenta declínio da umidade no solo. Agora, para os próximos dias, com a expectativa do retorno da chuva forte, o solo deve manter bons níveis de umidade, especialmente nessa área mais escura do mapa. Até o final de semana, a previsão para altos volumes de água, principalmente entre Paraná, São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, metade sul de Goiás e também interior de Mato Grosso do Sul. As áreas mais atingidas devem receber de 70 até 100 milímetros. Então, é uma chuva que garante recuperação da umidade no solo naquelas áreas mais secas, mas, por outro lado, é uma chuva que também pode trazer transtornos, como até alagamentos para algumas cidades. Mas para o interior aqui de Goiás e também de Mato Grosso, a chuva não terá um volume tão expressivo, mas ela ocorre de forma mais abrangente, também favorecendo o aumento da umidade no solo e ajudando no desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra. No segundo período, entre os dias 23 e 28, agora do mês de maio, a chuva diminui sobre boa parte do interior do país. Aqui sobre grande parte do sudeste e centro-oeste, a previsão é de tempo seco nesse período. Vai chover mais no extremo sul do Brasil e ainda tem previsão de chuva na maior parte das áreas produtoras do Paraná, do sul de São Paulo e do sul de Mato Grosso do Sul. Só que neste período o volume de água será menor. E no terceiro período, que vai do dia 28 de maio até o dia 2 do mês de junho, a expectativa é de continuidade do tempo seco nesta área mais branca do mapa, chuvas mais expressivas sobre o interior da região sul e pancadas isoladas e com baixos volumes de água entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e também oeste mato-grossense.